Neste módulo, exploraremos dois padrões fundamentais para a segurança e autorização em APIs, o Auth2 e OpenID Connect OIDC. Ambos desempenham um papel crucial na proteção de dados enquanto permitem que aplicativos de terceiros acessem recursos de maneira segura e controlada. O Auth2 fornece um método para delegar a autorização sem a necessidade de compartilhar diretamente credenciais sensíveis. O OpenID Connect, por sua vez, estende o Auth2, adicionando camadas de autenticação de identidade, oferecendo uma solução completa para identificar e autenticar usuários. Vamos mergulhar em como esses mecanismos funcionam em conjunto para proteger as interações em aplicativos modernos. Neste slide, estamos introduzindo dois termos fundamentais no contexto da segurança de APIs, o Auth2 e o OpenID Connect OIDC. Com o crescimento do uso de APIs, a capacidade de permitir que aplicativos de terceiros acessem recursos em nome de um usuário sem comprometer a segurança é essencial. O Auth2 e o OIDC são padrões de autenticação e autorização delegada que fazem exatamente isso, proporcionando um meio seguro para que os usuários concedam acesso limitado a seus dados sem a necessidade de compartilhar suas credenciais diretamente. Isso não apenas melhora a segurança dos dados do usuário, mas também oferece uma camada adicional de confiança e controle. Tokens com escopo são uma parte fundamental na implementação de Auth2 e OIDC, pois permitem limitar as operações que um cliente pode executar. Esses limites são definidos por um ou mais rótulos de escopo. O principal objetivo dos tokens com escopo é oferecer aos usuários a possibilidade de delegar acesso parcial a aplicativos de terceiros. Isso não apenas melhora a segurança, mas também fornece maior controle ao usuário sobre quais recursos podem ser acessados e em que medida. Com o uso de escopos, podemos garantir que o acesso concedido seja o mais restrito e específico possível, minimizando potenciais riscos à segurança. Na implementação de tokens com escopo em APIs temos três passos principais. Primeiro, durante a emissão do token, as informações de escopo são incorporadas ao próprio token, especificando claramente quais ações este token permite. Isso é crucial para assegurar que o acesso concedido é restrito e controlado desde o início. Em seguida, temos o controle de acesso. Aqui, as APIs desempenham um papel vital aplicando restrições baseadas nos escopos definidos. Isso garante que os tokens sejam utilizados apenas dentro dos limites das ações permitidas, protegendo tanto o sistema quanto os dados do usuário. Por último, a execução de escopo assegura que, mesmo após a emissão, os tokens são limitados aos seus propósitos designados, reforçando o controle e a segurança em todas as interações. Com isso, conseguimos um balanceamento eficiente entre a usabilidade e a segurança, possibilitando o acesso parcial de forma segura e controlada. Nesta parte do curso, vamos abordar a diferença entre scopes e permissões. Os scopes são utilizados para delegar o acesso e são projetados de forma que os usuários possam conceder níveis específicos de acesso aos clientes. Isso permite que os usuários controlem quais partes do sistema um aplicativo pode acessar em seu nome. Por outro lado, as permissões são tipicamente definidas por uma autoridade central dentro do sistema. Elas determinam quais ações um usuário pode realizar, servindo como uma camada de controle interno sobre o que é permitido a cada usuário, independentemente do acesso que um cliente possa ter. Compreender essas diferenças é essencial para implementar um controle de acesso eficaz e adequado nas suas APIs, garantindo assim que o sistema seja seguro e que o acesso aos dados seja devidamente regulado. No contexto do Auth2, temos algumas entidades-chave que são essenciais para entender todo o processo de autenticação e autorização. Primeiramente, o proprietário do recurso, também conhecido como RO, é o usuário que possui os dados ou recursos que serão acessados. Em seguida, temos o cliente, que representa o aplicativo solicitando acesso a esses dados em nome do usuário. Outro componente fundamental é o servidor de autorização, ou AS. Esse servidor é responsável por emitir tokens de acesso após autenticar o usuário e assegurar que ele consentiu com a solicitação de acesso. E, por último, o servidor de recursos, o RS, que é a entidade que hospeda os recursos protegidos e tem a responsabilidade de validar os tokens de acesso fornecidos pelo servidor de autorização. Essas quatro entidades trabalham em conjunto para garantir que o processo de autorização aconteça de forma segura e estruturada, permitindo que os recursos do proprietário sejam acessados pelo cliente de uma maneira controlada e conforme autorizado. Na contexto do Auth2, ao falarmos sobre tipos de clientes, temos duas categorias principais, clientes públicos e clientes confidenciais. Clientes públicos são aqueles que, por sua natureza, não conseguem armazenar credenciais de forma segura.
Um exemplo típico seriam os aplicativos móveis, que, devido às suas características, não oferecem um ambiente seguro para o armazenamento de informações sensíveis. Por outro lado, clientes confidenciais são aqueles que têm a capacidade de proteger essas credenciais. Aplicativos do lado do servidor são um ótimo exemplo dessa categoria, pois podem implementar mecanismos de segurança robustos para proteger dados sensíveis. Compreender as diferenças entre esses tipos de clientes é crucial para a implementação segura do protocolo WAL2, garantindo que as credenciais dos usuários sejam geridas de forma adequada e segura. Nesta aula, falaremos sobre diferentes tipos de concessões de autorização no WAL2. Primeiro, temos a concessão de código de autorização, que é recomendada para a maioria dos clientes. Esse método envolve uma troca de código de autorização, tornando uma escolha segura e eficaz. Depois, temos a concessão implícita. Embora tenha sido usada anteriormente, agora é desencorajada devido a vulnerabilidades de segurança que podem expor as credenciais. Outra opção é a concessão de credenciais de senha do proprietário do recurso ROPC. Essa também é desencorajada, pois envolve o compartilhamento direto de credenciais de usuário com o cliente, o que apresenta riscos. Por fim, a concessão de credenciais do cliente é usada para a comunicação de serviço para serviço. Nesse caso, não há envolvimento direto do usuário, o que pode ser útil em certas integrações entre serviços. O fluxo de autorização com código é um processo crucial para garantir interações seguras entre clientes e provedores de serviços. Primeiramente, o cliente redireciona o usuário para o endpoint de autorização do servidor de autorização AS. Esse passo é essencial, pois estabelece a comunicação inicial dentro do fluxo de autenticação. Em seguida, o AS é responsável por autenticar o usuário. A segurança deste passo é fundamental, pois garante que apenas indivíduos autorizados possam prosseguir. Além disso, o AS solicita o consentimento do usuário para acesso aos dados, reforçando a importância da privacidade e do controle de acesso por parte do usuário. Finalmente, após a autenticação e consentimento, o AS emite um código de autorização. Este código é então enviado de volta para o cliente em um redirecionamento, completando esta parte do fluxo. Essa abordagem garante que o acesso aos recursos seja delegado de forma segura, minimizando riscos de acesso indevido. Nesta parte do fluxo, o cliente já possui o código de autorização obtido do servidor de autorização. Com esse código em mãos, ele avança para o processo de troca de token. Neste ponto, o cliente faz uso do endpoint de token do servidor de autorização para trocar o código de autorização por um token de acesso. Este token de acesso é essencial, pois permite que o cliente interaja com o servidor de recursos. Com o token em mãos, o cliente consegue acessar recursos protegidos, garantindo a continuidade do fluxo seguro de autorização. Nesta parte do curso, vamos explorar as melhorias de segurança aplicadas no processo de autorização, com foco no PCI, que é uma sigla para Proof Key for Code Exchange. O principal objetivo do PCI é mitigar ataques de interceptação ao código de autorização. O processo PCI se dá da seguinte forma. Inicialmente, o cliente gera um verificador de código e um desafio. Esse desafio de código é então enviado ao servidor de autorização durante o processo de autorização. Posteriormente, durante a troca de tokens, o verificador de código é utilizado para validar o cliente, garantindo assim uma camada adicional de segurança e protegendo a integridade do código de autorização. Nesta parte do nosso curso, vamos explorar a funcionalidade dos tokens de refresh. Esses tokens têm a função de permitir que os clientes obtenham novos tokens de acesso sem a necessidade de reautenticar o usuário. Em termos práticos, isso é extremamente útil para manter acesso contínuo e de longo prazo, enquanto os tokens de acesso em si são projetados para expirar após um período relativamente curto. Assim, os tokens de refresh fornecem um equilíbrio entre segurança e praticidade, garantindo que o usuário não precise passar por processos de autenticação frequentes, mas que sua sessão ainda esteja assegurada com tokens de acesso atualizados. Neste slide, exploramos o processo de validação de token e o ponto de final de introspecção de token. O principal objetivo aqui é permitir que o servidor de recursos RS valide tokens de acesso de maneira eficiente, consultando o servidor de autorização AS. O processo ocorre da seguinte forma: o RS envia o token ao ponto final de introspecção. O AS então responde, fornecendo a validade do token e metadados associados, como escopos e informações de expiração. Esse mecanismo é crucial para garantir que o RS possa tomar decisões informadas sobre o acesso dos clientes, baseando-se em informações atualizadas e verificadas pelo AS. Tokens de acesso JWT são uma peça fundamental na arquitetura de segurança atual.
Estes tokens são autocontidos, o que significa que incluem todas as informações necessárias para que o servidor de recurso RS possa validá-los localmente, sem a necessidade de consultar o servidor de autorização AS. Um dos aspectos mais importantes dos tokens JWT é o uso da criptografia de chave pública. Neste modelo, o AS assina o token utilizando uma chave privada. Quando o RS recebe este token, ele verifica a assinatura utilizando a chave pública do AS. Este mecanismo garante a integridade e autenticidade do token. Os benefícios desse tipo de token são bastante significativos. Ao reduzir a necessidade de fazer chamadas de rede para o AS, o desempenho geral do sistema é melhorado. Isso ocorre porque o RS pode validar imediatamente o token sem precisar esperar por uma resposta do AS, tornando o processo mais rápido e eficiente. Neste slide, estamos focando na autenticação única, ou SOU, usando o AUT2. O conceito central aqui é a centralização da autenticação do usuário no Authorization Server AS. Isso proporciona uma experiência de usuário mais fluida, pois uma vez autenticado no AS, o usuário obtém acesso a múltiplos clientes sem precisar passar por novas autenticações. As principais vantagens são a agilidade no processo de login, que se torna muito mais rápido e eficiente, e a melhoria da segurança, já que a autenticação é centralizada em um único ponto, o que reduz a probabilidade de falhas de segurança. Assim, o AUT2 torna o gerenciamento de acessos mais simples e seguro para os usuários e desenvolvedores. Vamos explorar a visão geral do OpenID Connect. O OpenID Connect é uma extensão do AUT2 projetada para adicionar funcionalidades de autenticação ao conhecido framework de autorização, o AUT2. Ele traz alguns recursos-chave que o tornam uma solução robusta para autenticação e autorização. Primeiramente, temos os tokens de identidade. Esses tokens são JWTs ou são Web Tokens que contêm informações de identidade do usuário. Eles são essenciais para garantir que os clientes possam verificar quem é o usuário de maneira segura e confiável. Outro recurso importante é o ponto de extremidade do Zerinfo. Este ponto de extremidade oferece aos clientes a capacidade de recuperar informações adicionais sobre o usuário. Essa funcionalidade é crucial para aplicações que precisam personalizar a experiência do usuário ou tomar decisões baseadas em propriedades específicas do usuário. Por último, as reivindicações padrão no OpenID Connect incluem diversos atributos do usuário, como seu nome, e-mail e detalhes de autenticação. Essas reivindicações oferecem um conjunto de dados estruturados sobre o usuário, facilitando a integração com sistemas que necessitam dessas informações para operar de forma eficiente e segura. Com essas funcionalidades, o OpenID Connect não só complementa o AUT2, mas também amplia suas capacidades em termos de autenticação, tornando-se uma escolha poderosa para implementações modernas de segurança em aplicações. No slide atual, estamos explorando os fluxos do OIDC, que são métodos para obter tokens de identidade. Primeiro, temos o fluxo de código de autorização, que é o recomendado. Ele é muito parecido com o fluxo do AUT2, mas com a diferença de que retorna um token de identidade, o que é fundamental para a autenticação de usuários. Depois, temos os fluxos implícito e híbrido, os quais entregam tokens de identidade diretamente. Apesar disso, eles são considerados menos seguros e mais complexos em comparação com o fluxo de código de autorização. Portanto, ao planejar a implementação do OpenID Connect, é importante considerar estas características e escolher o fluxo que melhor atende às suas necessidades de segurança e simplicidade. Nesta parte do curso, vamos nos aprofundar nas considerações de segurança ao utilizar o OIDC. Primeiro, temos o parâmetro nonce, que é essencial para prevenir ataques de replay. Ele assegura que o ID token esteja vinculado a uma solicitação de autenticação específica, oferecendo assim uma camada adicional de segurança. Além disso, é crucial que o cliente valide o ID token de forma exaustiva. Isso envolve a verificação de assinaturas, além da confirmação do emissor e do público, bem como outras alegações contidas no token. Essas práticas são vitais para manter a integridade e a segurança de suas operações de autenticação usando o OIDC. Ao abordarmos as melhores práticas para o AUT2 e o OIDC, é crucial entender o uso apropriado dos tokens disponíveis. Primeiramente, é importante evitar a utilização de tokens de identidade como forma de acesso às APIs. Esses tokens são projetados especificamente para a autenticação do cliente e não devem ser usados para controle de acesso a APIs. As APIs, por sua vez, devem depender de tokens de acesso, pois estes são desenhados para tal finalidade, sendo limitados por escopos e adequados para acesso a recursos específicos. Além disso, é fundamental assegurar que o tipo correto de token seja utilizado para cada propósito dentro de suas implementações de AUT2 e OIDC.
Isso não só aumenta a segurança, mas também garante que as diferentes demandas de autenticação e autorização sejam tratadas da maneira mais eficaz possível. Ao seguir estas práticas, você estará mais bem preparado para proteger suas aplicações e serviços de terceiros. Ao abordar as principais recomendações para a implementação segura de WAL 2 e OIDC, devemos priorizar o uso do PSI com o fluxo de código de autorização. Essa prática aprimora a segurança especialmente para clientes públicos, protegendo contra possíveis interceptações de tokens. Além disso, é importante adotar o fluxo de código de autorização em vez da concessão implícita, que está obsoleta devido a diversas vulnerabilidades de segurança conhecidas. Outro ponto crucial é a implementação da verificação de escopo em suas APIs. É essencial garantir que os escopos atribuídos a um token de acesso correspondam adequadamente às operações de API que estão sendo solicitadas. Essa verificação ajuda a reforçar a segurança, assegurando que o acesso a recursos se mantenha restrito e controlado. Essas práticas não só fortalecem a segurança, mas também contribuem para um gerenciamento de recursos mais eficiente e seguro no uso de WAL 2 e OIDC. Nesta conclusão, discutimos a importância do WAL 2 e do OpenID Connect como estruturas robustas para garantir autorização e autenticação seguras dentro de um ecossistema de APIs. A implementação de tokens com escopo é crucial, pois eles garantem que o acesso aos recursos seja adequadamente restringido e controlado. Além disso, o uso do fluxo de código de autorização com PSI é essencial para melhorar a segurança, especialmente em clientes públicos, evitando interceptações não autorizadas. Os desenvolvedores devem aderir rigorosamente a essas melhores práticas porque permitem o acesso seguro de terceiros enquanto mantém pleno controle sobre os recursos. O OpenID Connect complementa essas capacidades ao fornecer um gerenciamento de identidade de usuário padronizado. Isso é vital para facilitar experiências de login único e melhorar a segurança geral. Ao aplicar essas diretrizes, você estará fortalecendo a segurança do seu sistema e garantindo uma experiência de usuário mais confiável e integrada.